Romanos, capítulo de número 5, verso de número 6. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Vamos ler novamente? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, memoriza essa frase, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, memoriza essa frase, morreu a seu tempo pelos ímpios. Amém? Os irmãos podem tomar. Ele traz uma reflexão muito linda sobre o sacrifício de Jesus Cristo e a profundidade do amor de Cristo. Quando eu me refiro ao amor de Cristo, eu estou me referindo exatamente ao amor ágape do nosso Deus. O amor que não olha os defeitos, o amor que evita a maldade, um amor que é irrepreensível e que vai além de todo entendimento. E se nós analisarmos friamente o versículo que nós acabamos de ler, ele está contextualizado num capítulo que tem por tema justificação pela fé e paz com Deus. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai nos revelar um pouco a grandeza desse amor. Vamos ser sinceros, e é muito raro isso acontecer. Poucas vezes aconteceu, mas acontece, em que uma pessoa morre por alguém que é bom. Nós já vimos em alguns momentos, raros momentos na história da humanidade, em que pessoas morrem por outras pessoas boas, ou morrem por conta do testemunho de vida destas pessoas. Isso nós já vimos na história acontecer. Agora, quando nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos algo muito diferente. Por quê? Porque nós vamos perceber que esse amor, ele transcendeu a razão e vira totalmente o nosso entendimento de cabeça para baixo, porque a Bíblia, ela é categórica quando ela diz assim, que o Senhor olhou para a terra e não achou um justo sequer. Quando nós olhamos para a razão pela qual um homem pode morrer por outro, simplesmente seria pela bondade do coração daquele na qual ele está entregando a sua vida. Mas Jesus não entregou a sua vida pelos bons. Jesus não entregou a sua vida por quem não tinha defeitos. Jesus não entregou a sua vida por alguém que tinha um propósito muito maior. Jesus não entregou a sua vida por alguém que tinha um projeto de vida eterna ao lado do Pai. Jesus não entregou a sua vida por alguém que já tinha o aceitado como o único e suficiente Salvador. Se nós pararmos para analisar e formos procurar isso na psicologia, não dá para entender o amor de Deus. E se a gente for para a psiquiatria, nós vamos perceber que o amor de Deus pode ser até uma loucura. Porque Deus, na sua onipotência, se permitiu amar ao homem de uma forma tal e de uma maneira tão profunda, que ele olhou para a terra e, mesmo não vendo um justo sequer, ele propôs no seu coração enviar o seu único filho. Agora vamos analisar a parte do filho. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou a si mesmo, assumindo a forma de homem descendo, padecendo dores. Andou pela terra, fez milagres, foi crucificado, padeceu. O profeta Isaías falou que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Mas olhamos para a esquerda, olhamos para a direita, para a frente, para a retaguarda e não achamos um justo sequer que seja merecedor de que ele morresse de braços abertos pela minha vida e pela sua vida. Quando nós olhamos para o capítulo de número 5, verso de número 6, a parte B do versículo, nós vamos ver a frase que eu pedi que os irmãos memorizassem. Estando nós ainda fracos. Estando nós ainda fracos. A palavra fracos, ela pode ser interpretada de várias maneiras, da raiz que ela é oriunda. Mas dentro da Bíblia, nós vamos perceber que a palavra fraco, ela está querendo dizer em pecado, ou distante de Deus, ou afastado de Deus. Quando nós olhamos para a frase, estando nós ainda, o Senhor está revelando por intermédio do apóstolo Paulo exatamente isso que eu acabei de dizer. Antes mesmo de você merecer, eu já te amava. Em que tempo? Quando você ainda estava fraco, Deus está assumindo, quando você estava distante de mim, quando você absteve da minha presença, quando você tinha a ausência da minha presença, quando você não estava mergulhado na minha presença, quando você me evitava, quando você estava cada vez mais afim dos seus prazeres, das suas vontades, da sua carne, satisfazendo o prazer da sua carne, eu olhei para você e te amei. Em muitos momentos na Bíblia nós vamos ver que aquela a quem Deus ama é caracterizada muitas vezes como prostituta, porque tem prazer em pecar. Se nós olharmos o livro de Eclesiastes, Salomão vai falar por diversas vezes a respeito disso. Mas Deus olha para esta que é caracterizada como uma prostituta e dá valor a ela, chama ela, coloca no palácio, muda as suas roupas, muda o seu nome, calça os seus pés com novas sandálias, coloca em sua cabeça uma coroa, no seu dedo coloca um anel. E quem estava do lado de fora olhava para ela e não via nela graça nenhuma, mas o Senhor olhou para aquela que não tinha aparência, que não tinha graça, que não tinha o que vestir, que se alimentava de bolota de porcos, que estava suja e muitas delas nuas no pecado, chama para si, transforma e lhes dá o direito de serem chamados de filhos de Deus. Que amor é esse que nós encontramos no nosso Senhor? Que amor é esse que foi manifesto por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A fraqueza espiritual é abordada no capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, como sendo ela a responsável, a atingida, e utilizado a palavra fraqueza para apontar ela. Olha, essa fraqueza é espiritual. Queridos, quem vive de aparência pode nos enganar, mas o Senhor sabe que está fraco. Mateus, quem está forte demonstra simplesmente no vestir que está forte? De maneira nenhuma. Aquele que está forte só consegue ser visto como forte diante de Deus. Aquele que é forte é encontrado forte de joelhos no chão na madrugada, quando o Senhor disse: aquele que me busca na madrugada me encontra. No culto de ensino eu ouvi falar a respeito disso também, a respeito da oração. Nosso pastor foi categórico quando falou que aqueles que amam a Deus buscam através da oração, porque quem ama quer falar com aquela pessoa que ama, e essa é a realidade. Então, quando nós olhamos para a palavra fraqueza, nós vemos as pessoas longe do caminho da oração. Mas eu olho para fora, vejo bem vestido, vejo alinhado, muitas vezes vejo portando a Bíblia, mas eu sei que aquilo que ela está vivendo não necessariamente é o que está por dentro. E o Deus que vê no secreto conhece, sonda
E o nosso Senhor começa a tomar algumas atitudes baseadas nisso. E quem está do lado de fora está olhando, não é possível que essa pessoa se desviou. Não é possível. Não é possível que era tamanha essa fraqueza, porque eu olhei, eu vi, estava aqui. Glorificava, orava, buscava, cantava. Muitos deles pregavam, mas o Senhor olha para dentro, está fraco. Está fraca. Mateus, mas o que isso tem de vantagem para com os homens, queridos? Depois que nós vemos a graça de Jesus aqui na terra, e nós vemos que a Bíblia fala que aqui não tinha justo nenhum, e que nós estávamos mergulhados no pecado e temos uma raiz de um homem caído, Jesus, ele nivela todo mundo embaixo dele. Quem aqui tem um amor maior de Cristo? Quem aqui carrega em si um amor maior do que o que Cristo teve? Nem os pais têm um amor maior pelos filhos do que o amor de Cristo em relação à igreja. Não tem. Os pais dariam a vida pelos seus filhos porque são seus. Jesus deu sua vida sem nós sermos nada dele. Então o amor de Cristo suplanta o amor que um homem e uma mulher sentem pelo seu próprio filho. Mas analise a fundo isso. Quando nós estamos abaixo de Cristo, Ele está nos nivelando por igual. Mateus, o que isso significa? Significa que no mundo pecaminoso, aonde nós vivemos, aonde a Bíblia diz que jaz do maligno, nós somos todos iguais. E o bacana da igreja é exatamente isso. Por quê? Porque é aqui que a grandeza de Deus ultrapassa o status do ser humano. É por isso que é bom ser crente, irmãos. Por quê? Porque o teu chefe pode se converter, entrar aqui e vai ter que sentar na mesma cadeira que você está sentado. E tem mais, se você for presbítero, evangelista ou até o pastor da igreja estiver sentado aqui em cima e ele não for obreiro, ou então a pessoa que vai ter oportunidade para pregar na noite, ele vai ter que sentar aí embaixo, como outro membro qualquer ou qualquer outro congregado. Por quê, Mateus? Porque Deus nivelou. No reino do céu não tem ninguém maior do que ninguém. Todo mundo pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas a grandeza de Jesus é tão maravilhosa que em meio a esse nivelamento da sociedade, Ele elegeu os seus verdadeiros. Aí a palavra de Deus ainda diz assim, ó, Ele está procurando ainda os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Eu não estou procurando status. O Senhor não está procurando nas maiores faculdades. O Senhor não está procurando nas maiores empresas, os maiores CEOs. O Senhor não está procurando os maiores coordenadores. O Senhor não está procurando os maiores presidentes. O Senhor não está procurando aquele que é mais letrado. O Senhor não está procurando aquele que tem uma família muito conhecida. O Senhor não está procurando aquele que porta o melhor carro. O Senhor não está procurando aquele que porta a melhor oratória. O Senhor não está procurando aquele que detém o maior cargo dentro da instituição eclesiástica. O Senhor não está procurando estas pessoas apenas. O Senhor está procurando a mim e a você que estamos aqui hoje. O Senhor está olhando do céu para cá e olhando para nós aqui nesta noite. Mateus, é mais um culto. Não pode ser mais um culto, porque o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Então esse culto não pode ser um culto qualquer. Mateus, mas o culto de terça-feira, o culto do ciclo de oração é um culto qualquer. Toda semana tem, não é. Sabe por quê? Porque o Senhor acorda todas as manhãs procurando o verdadeiro adorador. Então na terça-feira ele acorda também procurando. O Senhor não dorme, melhor dizendo, mas se levanta do seu trono procurando. Ele se levanta pela manhã procurando o verdadeiro adorador na segunda. Se nós fizermos um culto aqui na segunda-feira, o Senhor está de pé procurando os verdadeiros adoradores da segunda. Na terça, o Senhor está de pé procurando os verdadeiros adoradores. Na quarta, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Na quinta-feira, culto de ensino, culto da palavra, culto doutrinário, culto que o pastor pega o rastelo e arranca a lã velha da ovelha. O Senhor está de pé procurando o verdadeiro adorador. Na sexta-feira, no trabalho que está sendo feito aqui com a mocidade, abençoado por intermédio aqui
da vinda do presbítero Igor. Só está a mocidade aqui, muitas vezes o presbítero Moisés aqui olhando os jovens para dar um suporte. E Deus está de pé no seu trono, olhando para a terra naquele dia, procurando os verdadeiros adoradores. De manhã, quando me levanto juntamente com o grupo aqui, com os músicos, para vir para cá para a igreja, para poder estudar os louvores, para poder ensinar as crianças, os adolescentes a tocarem o instrumento, o Senhor já está de pé naquela hora procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. No domingo pela manhã, quando só tem 8, 9 ou 10 pessoas aqui reunidas no nome dele, ele já está de pé olhando para cá e dizendo: eu estou procurando hoje os verdadeiros adoradores que adorarão a mim em espírito e em verdade. Cadê? Eu estou procurando, eu procuro. O amor de Deus te persegue. O amor do Pai te persegue. O amor de Cristo te persegue. Por infinita misericórdia, esse amor nos atraiu, nos atingiu, abateu o nosso inimigo, nos encontrou, entrou no nosso coração. E por misericórdia nós estamos aqui para desfrutar desse amor nesta noite. Não perca tempo, porque neste momento o Senhor está olhando para cá e está procurando você. 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 Ele está procurando você. O Senhor hoje está procurando você. Será que se o Senhor olhar para aqui nessa noite, Ele vai te encontrar? Mateus, mas eu vim, eu estou fisicamente aqui. Mas como é que você está? Está aqui ou está fraco? Se estiver fraco, Ele não vai te ver. Mas se estiver forte espiritualmente, se estiver vivo, se estiver de pé, Ele está procurando você, verdadeiro. Ele está procurando você, verdadeira. Mateus, mas muitos saíram, muitos traíram, muitos me abandonaram, muitos me deixaram. Eu estou sozinho na caminhada, mas o Senhor está usando a minha boca nessa noite para dizer: eu não tenho negócio com quem está fraco. O meu negócio é com um adorador forte, de pé, a quem eu posso procurar e achar adoração em espírito e em verdade. Errécio, Intrefácia. É por isso que o inferno não consegue vencer a igreja verdadeira, porque os olhos do Senhor estão fitos sobre ela. E eu faço daquele versículo as minhas palavras: quem pode parar a marcha dos fiéis se é o Senhor que vai na frente dela? O Senhor não pode o inferno não pode nos impedir. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor colocou em nossas mãos poder. Sobre os nossos joelhos o Senhor colocou uma porta aberta. Mateus, pelos nossos joelhos, pelos seus joelhos, você encontra uma porta aberta que acessa um local que o inferno não consegue acessar. A oração, a busca, o clamor, as portas do mundo espiritual se abrem quando você dobra os seus joelhos, porque quem está sentado num alto e sublime trono está olhando para cá, esperando você abrir essa porta para te revelar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe, porque Ele procura os verdadeiros. Grande, que coisa boa, Jesus, que coisa boa. Coisa linda é que nós não somos autossuficientes, nós não somos fortes o suficiente. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Ainda bem que eu não sou forte o suficiente, ainda bem que eu sou fraquinho, ainda bem que eu não tenho forças para ir sozinho. Por quê? Porque aí é o que o Senhor me encontra. É por isso que Paulo foi categórico quando falou: olha, quando você pensa que está forte, é que você está fraco. Mas quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Por quê? Porque Ele olha para você pelo interior e Ele sabe como é que tu está. E quando tu precisa, Ele pega na tua mão e te levanta. Se tiver fraco, Ele te põe de pé. Se tiver caído, Ele te põe de pé. Se tiver cansado, Ele revigora as tuas forças. Se tiver doente da cabeça, Ele te cura. Se tiver com alguma moléstia corporal, Ele te liberta. Se tiver atormentado de espírito, Ele põe para fora. Porque onde a presença dEle desce, o inferno não aguenta e bate em retirada. Glória a Ele, porque Ele faz a promessa e Ele mesmo cumpre. Glória a Ele, porque é Ele quem olha para nós.
Eu já vou caminhar para o encerramento. Eu serei breve. A segunda parte que eu pedi para os irmãos lembrarem bem, guardarem, morreu ao seu tempo. Isso indica, meus irmãos, que a morte de Cristo não foi um acidente. Não tinha nada fora da rota. Deus planejou tudo. O céu estava com tudo certo, estava tudo planejado. No 33º ano dele, ele tinha que partir. Estava tudo marcado. Jesus morreu no momento exato determinado por Deus. Ele cumpriu o plano de salvação da humanidade. Ele veio ao mundo só com essa missão, e essa missão era muito específica. E a sua morte lá na cruz foi um ato consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo, e ele sabia o resultado que daria. Você já olhou para o teu lado aí e viu alguém sentado? É resultado do que ele fez lá atrás. Quando você consegue reunir sua família, muitas vezes aqui sentado aqui na igreja, todos juntos, é resultado do que ele fez lá atrás. Quando você vê os livramentos que ele te deu, o que é isso? É resultado do que ele fez lá atrás. Quando você estava doente, o Senhor te curou e te pôs de pé, é resultado. Tudo resultado do que ele fez lá atrás. Nada do que ele fez por acaso. O acaso não existe. Por quê? Porque Jesus vive em um tempo completamente paralelo ao tempo do homem. E a Bíblia, ela detalha esse tempo. A palavra tempo, ela pode ser dividida em duas. Uma é kairos e a outra é cronos. Muitos entre vocês conhecem, mas vale a pena dizer aqui nessa noite, falar um pouquinho a respeito disso, porque aviva a nossa fé e anima a nossa alma quando nós sabemos a diferença de uma coisa para com a outra. Porque embora elas sejam a mesma palavra, olhando para a sua origem, elas são discernidas de maneira completamente diferente. O cronos é um tempo que nós conseguimos contar. Nós contamos em horas, dias, meses e anos. Esse é o cronos. Esse tempo ele é imutável, ele é inalterável. Por quê? Porque a terra vai girar em volta do sol e não tem quem pare a não ser o Senhor. Então todas as vezes que ela completar o seu ciclo, se passaram dias, se passaram meses, se passaram anos, e o Senhor deu ao homem a capacidade de datar e marcar todo esse tempo, todos esses anos que nós conhecemos aqui como antes de Cristo, depois de Cristo, a contar. Mateus, o que isso significa? Em outras palavras, meu querido, não tem o que fazer no cronos. O perdão que foi pedido e foi alcançado, foi alcançado. O que não foi alcançado não é mais alcançado. O amor que foi distribuído, foi entregue. Não tem mais como voltar atrás. Você amou, não tem mais como refazer o passado. Se você diz para uma pessoa, eu te amo, essa palavra não vai voltar mais atrás. Já passou no cronos, não tem como você voltar no tempo e desfazer. Você consegue agora ligar para essa pessoa e dizer, olha, eu não te amo mais. Por quê? Porque no passado eu te amei. O cronos marca, não deixa você esquecer. Se você por um acaso tinha algo contra alguma pessoa e chegou para essa pessoa e pediu perdão, o perdão foi alcançado, ele foi alcançado. Mateus, mas hoje eu discuti com essa mesma pessoa que no passado eu pedi perdão, e agora? Mas aquele perdão que ela liberou no passado para você foi alcançado, já aconteceu, não tem como voltar atrás. O cronos já marcou esse tempo, não tem mais como voltar lá e desfazer aquele perdão que ela liberou para você, ou que você liberou para ela. Mateus, o que isso gera no ser humano? Gera ansiedade, porque não tem como mudar mais, e você fica pensando uma forma de fazer diferente, e não tem como fazer diferente. Por quê? Porque diferente de qualquer outra coisa, você não consegue olhar o amanhã e prever uma desgraça. O cronos não te deixa ver o amanhã. A porta dele é aberta só para trás. Você só consegue ver o passado. E nós caminhamos nesse tempo, mas Jesus não.
Jesus, ele vive no Kairos. E o Kairos se refere a um tempo específico. Ele tem um significado tão importante. Ele não é apenas um tempo cronológico. Ele é o tempo certo. Ele é o momento exato. Essa é a diferença do Cronos para o Kairos. O Cronos é o tempo contado. E o Kairos é o momento exato que o Senhor tem para fazer alguma coisa. Mateus, o que isso significa? Significa que tudo aquilo que o nosso Senhor faz, Ele faz no tempo certo, porque o tempo é dele. No Cronos, se você tem um boleto para pagar numa data e não pagar, no outro dia ele está correndo juros. Sim ou não? Mas no tempo de Deus, o boleto dele não corre juros, porque é Ele quem dá o tempo de pagar. Ele é quem decide. Por isso que Ele é o dono do ouro e da prata. Por quê? No tempo que Ele quiser, Ele desembolsa e faz acontecer. Mas se Ele não quiser, Ele fecha a porta e nada acontece. Porque Ele é dono do tempo perfeito. E o tempo dele acontece da maneira que Ele achar melhor. Se Ele quiser pôr fim nessa luta agora é o tempo perfeito para Ele fazer isso. Mas se Ele achar que tem que durar mais 2 ou 3 dias, 1 ou 2 anos, Ele deixa acontecer, porque Ele sabe o amanhã. Diferente do Cronos, o Senhor olha para frente e vê uma porta aberta e tudo que está acontecendo depois, Ele consegue ver o nosso amanhã. Porque o nosso amanhã pode ser o passado dele. Porque Ele é Pai da eternidade. Ele corre dentro dessa linha tênue. Ele olha para trás e diz: olha, eu ainda consigo mudar alguma coisa aqui. Mas quem está olhando aqui da terra está dizendo: não dá mais para voltar atrás para mudar não. Mas Deus está olhando lá e está vendo aquela obra de macumbaria que fizeram. Eu vou desfazer aqui agora. E tudo lá na frente vai ser diferente. Por quê? Porque o tempo perfeito dele é esse. Ele faz na hora que ele achar melhor. Mateus, o meu pai não conseguiu viver na igreja o tempo inteiro. Quando se converteu, morreu. O tempo perfeito de Deus era aquele. Deus é tão maravilhoso que Ele te deu a oportunidade de viver aquilo que o teu pai não viveu e quebrou a maldição que estava sobre a tua família. Tem gente aqui que foi feito o trabalho no Cronos, no tempo que nós estamos, que o inferno falou: olha, lá na frente é que nós vamos ver os frutos maléficos do trabalho que nós estamos fazendo hoje. E o Senhor neutralizou porque você entrou aqui. Sabia disso? O inferno montou uma patota alguns anos atrás e falou: eu vou amarrar ali, eu vou segurar. Não vai ser nada, nunca vai ser. O Senhor falou: e quem foi que disse que eu demoro para resolver aquilo que eu quero resolver, se o tempo é meu? Vamos ver se o teu tempo, Satanás, corre mais rápido do que o meu. A palavra de Deus nos revela que se o Senhor quiser, Ele trava, destrava, faz, refaz, quebra, remodula, troca de lugar, tira as montanhas do meio, passa por cima das águas, dissipa as águas com o vento. Ele consegue fazer o relógio parar. Se preciso for, Ele faz, porque o tempo é dele. O relógio de Acá estava andando e ia começar a atrapalhar o tempo de Deus. O que foi que Deus fez com ele? Para aí, segura, para eu poder trabalhar. Sabia que os cientistas olham na história e eles têm um período exato que eles não conseguem cronometrar aquele tempo que estava lá? A Bíblia já tinha mostrado isso. Não tem nada que o inferno possa fazer contra a nossa vida. Não existe outro Deus, igreja. Não tem outro. A palavra Deus remete ao impossível. Nenhum outro consegue fazer o impossível. Não consegue. O teu Deus é do tamanho da tua fé. Eu vou entregar o microfone já. O teu Deus é do tamanho da tua fé. Avião é grande ou pequeno?
quando está voando muito alto, é grande ou pequeno? Mas ele não é grande? Depende da tua ótica. Se você subir à altura que o avião está voando, você vai ver que ele é grande. Mas se você se distanciar dele, você vai notar que na verdade está pequeno. E a ótica para com o diabo é a mesma. Se você olhar de perto, você vai perceber que é grande. Mas se você olha para o teu Deus, aí você vai perceber que Satanás é pequeno. Que o teu gigante é pequeno. Que essa dificuldade é pequena. Olha só o Cronos na Bíblia. Vamos falar sobre Jesus? Só um pouquinho e eu já vou entregar. Gálatas, capítulo de número 4. No verso de número 4 e 5. Olha só que maravilha. Mas quando se cumpriu o tempo, olha a Bíblia falando do Kairos. Mas quando se cumpriu o tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando isso aconteceu? Quando se cumpriu o tempo. Que tempo? O tempo de Deus. É o Kairos. Olha o início do ministério de Jesus. Marcos, capítulo de número 1, verso de número 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Mas teve um acontecimento que foi extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Olha o Kairos. Cumprindo-se o dia da vontade perfeita, da vontade soberana, da vontade inevitável do Senhor. Ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Não perca tempo, igreja. Não perca tempo. O Senhor está nos dando muitas oportunidades. Nós fomos aí surpreendidos com a notícia muito triste de um acidente muito grave que teve. Muitas vidas se perderam. 38 pessoas morreram. Todo mundo tinha projeto para hoje à noite, viu? Sabe o dia 24 de dezembro? Todo mundo contava que ia estar lá, no amigo secreto. Todo mundo contava que de 31 para 1 ia estar todo mundo reunido, muitos deles vestidos de branco. 38 sonhos foram embora. Ali poderia ter futuros cantores, futuros pregadores. Todos esses dons e esses talentos foram para o cemitério. Um dia Jesus vai voltar e vai requerer para si todos eles. Porque o tempo do Senhor é agora. O tempo do Senhor é hoje. Cuidado para hoje não ser o dia que o Senhor escolheu para fechar os seus olhos. Mateus, eu sou jovem. Isso não muda nada. Se o Senhor quiser fechar os seus olhos hoje, Ele fecha. Ele dá um jeito. Não, eu vou correr, eu vou para casa, eu vou juntar aqui todo mundo aqui, eu vou no meio, todo mundo vai fazendo uma rodinha ao redor de mim. E nada vai acontecer comigo até eu chegar em casa. Quando você deitar, fechar os olhos, já são os espirituais que vão se abrir. Porque o Senhor já levou deitado. Não perca a oportunidade. Não se misture com as coisas desse mundo.
e escuta o que Deus tem falado nesse altar. Não brinca com Deus. E não se iluda com o diabo. Quem brinca com Deus se ilude com Satanás. Mateus, estou distante de Deus. Então você está distante das promessas dele. Você está distante do querer dele. Você está distante da vontade dele. E Satanás sabe disso. E é nesse momento que ele se apresenta. É nessa hora que ele se manifesta. Cuidado. O inferno não está brincando de queimar. Cuidado. Aleluia. Vamos despertar a igreja do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. Aleluia. Vamos começar a averiguar a nossa vida. Vamos fazer uma análise urgente. O tempo do Senhor pode ser agora. Decomandarabia. Aleluia. Terra nasce como grande. Terra marraia. Aleluia. Não se deixe enfraquecer. Ouve a minha voz. Aleluia. Não se dobra Oh, diante desta peleja. Eu posso me encontrar contigo hoje. Se eu te encontrar, estarás preparado? Ou será que os teus olhos ainda se encontram fechados? As minhas promessas não são revogadas. Aquilo que falei, cumpro em tempo e fora de tempo. Estás tu de pé e preparado, e verás o que eu ainda farei. Não brinca, diz o Senhor.